Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com algumas ferramentas novas no Photoshop, algumas muito utilizadas, muito importantes, outras a gente nem vai chegar a usar efetivamente, eu vou explicar o motivo. E a primeira ferramenta que a gente vai trabalhar, que na verdade não é bem uma ferramenta, mas sim um conjunto de ferramentas, são as ferramentas de seleção. Ferramentas que nos ajudam a selecionar parte da imagem para a gente conseguir destacá-las ou excluí-las conforme a nossa necessidade. Então, por exemplo, eu peguei esse bonequinho aqui no Google e vocês podem reparar que ele tem um fundo branco. E eu queria usar esse bonequinho nas minhas postagens, na minha arte, enfim. Só que minha arte tem um fundo preto, um fundo colorido, e esse fundo branco vai me atrapalhar, vai deixar minha arte feia. Então preciso recortar esse boneco desse fundo branco ou simplesmente excluir o fundo branco. E é para isso que existe a ferramenta de seleção. As primeiras ferramentas de seleção são essas ferramentas de polígonos, tá? Elas têm quadrados, círculos, linhas. Vamos trabalhar aqui só com quadrado e com círculo, que vai dar para entender a lógica de como funciona. Vamos pegar aqui o quadrado. Simplesmente você clica o botão esquerdo do mouse, segura e arrasta. E você vai selecionar uma área, ok? Sem mistério, zero dificuldade. E agora vamos a alguns comandinhos que a gente já aprendeu nas outras aulas, né? Que são o Shift, o Ctrl, o Alt. O Photoshop sempre trabalha com eles. Aqui, quando a gente aperta o Shift com essa seleção, ela cria um quadrado exato. Ela trabalha com simetria. Tá? Ela trabalha com simetria. Show de bola. Aqui eu marquei essa área, eu soltei o botão esquerdo do mouse e eu quero desmarcar essa área. Eu só dou um clique dentro da área com a ferramenta que desmarcou. Tranquilo. Agora percebam o seguinte. Quando eu clico, eu vou clicar aqui no meio do rosto do boneco para entender. Quando eu clico no meio do rosto do boneco e arrasto, fica livre. Quando eu aperto Shift, ele fica um quadrado perfeito. Tranquilo. Só que vocês podem reparar que está partindo desse ponto para onde eu estou arrastando. E se eu quisesse fazer um quadrado, que na verdade onde eu cliquei é um meio do quadrado, é o centro do quadrado, que ele crescesse para todos os lados. Aí você aperta o Shift mais o Alt. E a área que eu cliquei é o centro do quadrado. Tá? E isso funciona com também o círculo. Entendeu? Quando eu venho aqui, ó, Shift Alt, ele marca o centro. Show, zero dificuldade isso aqui. Vamos desselecionar clicando no centro. Tá? E outra coisa que é bem importante falar é que todos os comandos que nós aprendemos nas aulas passadas servem para cá. Então eu quero tirar a cabeça do boneco. Vamos fazer isso com ele, tirar a cabeça do boneco. Selecione a cabeça dele, delete, excluir a cabeça dele, Ctrl Z, volta com a cabeça dele. Eu quero, na verdade, criar uma nova camada somente com a cabeça dele. Vou dar um Ctrl J, criamos uma camada só com a cabeça dele. Tá? E Ctrl Z para desfazer tudo que a gente fez até agora. Tranquilo. A próxima ferramenta é a ferramenta de laço. Nessa ferramenta de laço, quando a gente vem aqui com o botão direito, abre o menuzinho de opções, que nem aqui também, menuzinho de opções. Vamos ter três ferramentas aqui. Vamos trabalhar só com essas duas aqui, que dá para entender e são mais utilizadas, né? Mesmo assim, essas ferramentas não são tão utilizadas assim, na verdade. Né? A gente tem ferramentas mais profissionais que eu vou ensinar mais à frente. Elas são melhores de trabalhar, porém mais difíceis. A ferramenta de laço nada mais é do que uma seleção simples. Quando a gente vem aqui, ó, clica e a gente arrasta mesmo com o próprio mouse. Fechou? E essa área fica selecionada. Se a gente vier aqui agora o botão direito, laço poligonal, é uma forma mais simétrica. A gente clica e a linha arrasta uma linha reta. Entendeu? Clica, 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 até fechar o ponto que fica esse círculozinho do lado do ícone da ferramenta. Quando a gente fecha, selecionou. Clica aqui dentro para poder selecionar e show de bola. O próximo conjunto de ferramentas que nós vamos trabalhar vão ser essas ferramentas aqui desse ícone, tá? Que elas têm uma certa inteligência artificial por trás, eles são mais inteligentes, tá? Então, vocês vão ver isso melhor agora. Vamos trabalhar com a varinha mágica para começar. A varinha mágica, ela simplesmente detecta o que for da mesma cor e seleciona, tá? Num grupo. Percebam que o chão aqui, o chão é composto por esse verde claro, esse verde escuro aqui, que é como se fosse um degrauzinho do chão, e essa parte mais escura que é a sombra do boneco, mas também que é o chão. Só que essa ferramenta, ela seleciona o que é da mesma cor. Ou seja, quando eu clicar nesse verde aqui, ele não vai pegar nem a sombra aqui atrás, nem o degrauzinho. Se eu clicar no preto, pegou todo o preto. Se eu pegar o verde escuro, pega só o verde escuro. Se eu pegar o amarelo,
pegou apenas o amarelo e show de bola. A próxima ferramenta, seleção rápida. Essa ferramenta aqui, ela basicamente detecta o que é o mesmo objeto e ele tenta fazer um estudo próprio do Photoshop para selecionar o que ele acredita ser o mesmo objeto conforme você vai arrastando, conforme você vai dizendo para ele que aquilo ali ainda é parte da sua seleção. Então, vamos desmarcar aqui a seleção que a gente fez, tá? Antes, desmarcamos. E agora a gente vai marcar o bonequinho. A gente vai clicar aqui, ó. Percebe que ele começa a selecionar de forma automática. Eu vou arrastando, falando que tem mais, ó. Já entendeu que o corpo dele inteiro aqui, só que faltou um braço, a gente vem no braço. A gente vai selecionando. A gente quer o preto também, ó. A gente vai selecionar o preto. Selecionar a cabeça. Vamos selecionando, 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 ó. Show de bola. Selecionamos o boneco. Nossa, que perfeito, que mágico. Nem tanto. Tá? Essa ferramenta falha algumas vezes. Por exemplo, aqui começou a selecionar esse preto aqui, errou aqui desse lado. E isso quando a gente trabalha, por exemplo, com uma foto de hambúrguer para uma publicação que a gente vai impulsionar ou coisa do tipo, a gente tem que fazer um recorte perfeito. E essa ferramenta não é tão perfeita assim, mas para frente nós vamos trabalhar com uma ferramenta mais profissional e um pouco mais difícil. A próxima é a ferramenta de seleção de objeto. Vamos desmarcar aqui. Essa ferramenta de seleção de objeto, ela vai trabalhar para você de forma automática, mas também não é 100%. Nós vamos simplesmente selecionar a área em que nosso objeto está e quando a gente soltar, o Photoshop vai começar a carregar e ele vai selecionar para a gente. Só que vocês puderam perceber que não é perfeito. Ele não reconheceu esse boneco como um objeto só, então ele não marcou. Tá? Isso é bem falho em alguns quesitos. Bom, a próxima ferramenta que a gente vai trabalhar agora é o Brush. O Brush, ou em português o pincel, ele nada mais é do que uma ferramenta para você conseguir pintar dentro do Photoshop. A gente está com a cor azul aqui selecionada, a gente vai agora arrastar e pronto, show de bola, pintamos. Ctrl Z aqui vai apagar a pintura, zero dificuldade. Tá, mas agora eu quero colocar esse pincel do tamanho da cabeça do nosso bonequinho. O que eu posso fazer? Pressione a tecla Alt, junto com o botão direito do mouse, vai abrir essa bolinha vermelha. O que essa bolinha vermelha significa? Ela é a maneira que o nosso pincel ou brush está se comportando agora. Como assim? Ele tem esse tamanho e ele preenche todo esse espaço vermelho. Ele tem essa dureza. Tá? Vocês vão entender isso daqui a pouquinho aqui. E quando a gente está com o Alt e o botão direito pressionado, a gente tem duas possibilidades de trabalhar agora. Ou arrastando para a esquerda e para a direita o mouse, que aí ele aumenta e diminui o tamanho, tá? E para cima e para baixo, para facilitar a visualização, para cima e para baixo. O para cima e para baixo ele mexe na dureza do pincel. Ele mexe na dureza. Como assim mexe na dureza? Quando ele vem aqui na dureza 100%, o pincel está bem rígido e dou um clique azul, fica desse formato. Quando eu venho aqui, vou botar um pouquinho menor, e eu deixo a dureza 0, quando eu dou um clique, ela fica assim, parecendo uma manchinha, uma luz, como quiser. Isso a gente pode trabalhar de várias formas, tá? E basicamente o pincel funciona desse jeito, sem muitas complicações. Mas os pincéis só têm esse formato circular e redondo? Não. Os pincéis eles têm uma coletânea de formatos e de estilos, tá? Quando a gente clica aqui nessa setinha, a gente vai ter vários grupos que são os grupos e pastas instalados no meu computador. São os brushes instalados no meu computador, no seu pode estar diferente. Inclusive, se você procurar brushes no Google, você consegue aprender como instalar novos brushes para baixar. Isso aí é muito legal. A internet tem uma gama de material para você trabalhar lá. E então, por exemplo, só para vocês entenderem aqui, vamos aqui nessa mídia aguada, nessa pasta aqui. Percebe que não é mais o círculozinho perfeito. Eu vou pegar esse pincel aqui para vocês entenderem. Vou fechar aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho. E agora a gente vai pintar. Olha como ele se comporta diferente. Ele trabalha de uma forma muito mais aguada, né? Então, é isso. Pincel, show de bola. Agora a ferramenta borracha, tá? A ferramenta borracha, quando a gente vem aqui no cantinho esquerdo e clica no botão direito, tem esse conjuntinho de ferramentas aqui, só que deixa eu explicar desde já que a ferramenta borracha nós não vamos usar tanto assim, porque ela é uma ferramenta muito profissional. Ela é uma ferramenta bem simplesinho, mas tem uma outra alternativa para ela que funciona da mesma forma, só que bem melhor.
entendeu? Mas eu vou explicar aqui só um pouquinho dela para vocês entenderem como é que funciona a lógica da borracha. Não é nada muito difícil, muito complicado para quem já entendeu como funciona o brush. Então vamos trabalhar só com essas duas aqui, ó, borracha mágica e ferramenta borracha. A borracha nada mais é, funciona exatamente igual ao brush, tá? Se eu apertar Alt, botão direito, a gente consegue mexer no tamanho, na dureza, exatamente igual. E aí, se a gente arrastar, ela vai apagando tudo que está no caminho dela. Vamos apertar o Ctrl Z para voltar aqui. Ok, simples assim, sem mistério algum. E a ferramenta borracha mágica, ela funciona que nem a varinha mágica de seleção. Ela vai definir tudo que tem a mesma cor. Então, quero apagar esse círculo inteiro, eu dou um clique, mesma cor, entendeu? Preto aqui, ó. Ela vai apagando. Só que, ela não é perfeita, dá pra ver nitidamente. E outra, putz, eu não quero voltar com essa parte aqui, como é que faz agora? Ah, vai ter que dar Ctrl Z. E aí voltou tudo. Não, eu só queria essa parte aqui. Então esse é o grande problema da borracha. E mais pra frente eu vou ensinar uma alternativa melhor para borracha em uma próxima aula, tá? E aí fechou borracha, é simples, a gente não vai utilizar muito, por isso que eu não estou dando muita trela para ela. Ferramenta lata de tinta. Isso aqui é importante para preenchimento de cores, tá? Nem sempre é muito usado, mas eu vou ensinar aqui. Então basicamente eu quero pintar toda essa área de branco aqui de uma cor. No caso azul selecionado, eu clico aqui e ele seleciona tudo. Tudo que for da mesma cor, ele vai pintar da cor que você selecionou. Então, esse verde aqui, ó, quando eu clico, ele vai selecionando. Branco aqui, ele vai selecionando. Não tem qualquer tipo de mistério. E essa ferramenta de degradê. Essa ferramenta de degradê nada mais é do que você clicar e arrastar de um ponto para o outro. Você vai dizer de onde o degradê vai partir até onde ele vai terminar. E aí quando você soltar, ele vai fazer ó, da cor primária para a cor secundária. Só que essa ferramenta não é uma ferramenta muito boa, porque como você acabou de ver, eu estava querendo fazer um degradê somente no local, ele fez na imagem inteira, perdi tudo que eu tinha atrás, enfim, isso não é legal, não é uma ferramenta muito útil. Eu vou ensinar alternativas melhores para fazer esse degradê bacana na sua arte. Então a aula de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.